Eu sou pastor de ensino da Igreja Edificando Lares. Nosso objetivo aqui na igreja é manter a sã doutrina. Você vai encontrar uma igreja que é alinhada à palavra de Deus e se preocupa com os princípios bíblicos e a aplicação da palavra em todos os quesitos. A Igreja Edificando Lares tem como premissa edificar vidas na palavra, e o Ministério de Ensino está aqui para fundamentar isso através dos ensinos, da palavra, da exegese bíblica e do cuidado da aplicação da palavra em cada um dos aspectos da vida cristã. Tá. Pai, em nome santo de Jesus, nós queremos te louvar por podermos nos unir, Senhor, na comunhão do teu nome, para estudar a tua palavra. Ajuda-nos, dá-nos graça, fala com cada um de nós. Estende a tua graça e a tua bondade, nos ajuda, Senhor, para que possamos estarmos sendo edificados no teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deixa eu só fechar a porta aqui. Nós terminamos a aula do capítulo 13, né? E o maravilhoso do capítulo 13 é o final, aonde nós lemos que Isaías vai profetizar que a Babilônia seria derrotada. A Babilônia ainda não era o reino mundial, o Isaías está profetizando muitos anos antes da Babilônia se levantar. Na verdade, ele é jovem ainda, e alguns anos depois, quando ele é velho e Ezequias recebe os embaixadores de Babilônia, ele fala: de onde são esses embaixadores? São de uma terra distante, de Babilônia, é de muito longe daqui. E o que é que foi que eles viram? Eles viram tudo no meu reino. Assim diz o Senhor, eles virão, e eles vão levar tudo que tem aqui, porque você mostrou, e eles vão levar tudo que tem nessa terra. Tá? Em Isaías capítulo 39, depois você lá. Quando o Ezequias, ele sara da sua doença e recebe os embaixadores de Babilônia. Mas muitos anos antes, ele está profetizando que a Babilônia seria destruída e que o povo estaria no cativeiro. E o capítulo 14, ele continua, é uma continuação do capítulo 13, a gente está lendo só uma continuidade da profecia. E ele está dizendo assim, por Senhor, vamos lá, versículo 1, eu vou devagarzinho, e eu queria que você participasse hoje, se você puder me ajudar, tá? Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá Israel, e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. Os povos os receberão e levarão aos seus lugares, à casa de Israel. Os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que o cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. É muito interessante o texto, porque o Isaías está profetizando justamente que acabou o cativeiro. Eles estão voltando, a terra que os levou em cativeiro agora foi destruída, e eles vão voltar do cativeiro, e ainda tem uma coisa, quem vai trazer eles são os seus próprios inimigos, que vão trazê-los de volta. E eles vão fazer isso, vão fazer questão de serem servos dele. A professora Valéria, nossa irmã, gosta de falar do já, o não e o agora, né? Como é que é, Valéria? Já, agora e depois. Como é que é? O já e ainda não. Tensão escatológica. Então, aqui tem tudo isso. Porque o Isaías está profetizando de um tempo que ia acontecer alguns anos depois da sua época, em que eles retornariam do cativeiro, e ao retornarem do cativeiro, alguns viriam com eles e seriam servos deles, se candidatariam e falaram assim: nós queremos ser servos de vocês. Coisa de doido. Como é que pode ser isso? Não sei. Mas aí aconteceu.
diz que Ciro dá ordem, e Neemias volta, e volta com bastante gente, 50 mil pessoas estão voltando do cativeiro, e eles voltam e tem servos lá, e tem mais povos que vão acompanhando eles e vão servindo em Jerusalém. Aconteceu de novo, quando? Em 1948, o povo voltou, então, de alguns lugares de refúgio, e voltaram à terra de Israel e levantaram uma nação em um só dia. Tá também em Isaías 63, depois a gente fala disso. Mas vai acontecer ainda no futuro, um tempo no futuro, muito no futuro, ou talvez não tão no futuro, talvez daqui a alguns dias, a terra de Israel será habitada pela presença do Senhor, o próprio Senhor está lá, e sabe o que vai acontecer? Os gentios vão querer ir para lá, e vão dizer assim, não, deixa a gente trabalhar aqui. Sabe como acontece hoje nos Estados Unidos? Que vai gente de todas as nações lá para trabalhar e falar assim, não, eu vou trabalhar aqui, porque trabalhar aqui fazendo calçada é melhor do que trabalhar na minha nação? Vai ser desse jeito lá, mas agora a terra prometida vai ser o lugar onde as pessoas vão querer estar e onde as pessoas estarão. A profecia, meus queridos irmãos, é lógico que o Isaías está profetizando acerca daqueles dias, mas a gente consegue ter uma visão escatológica. A Bíblia, ela tem aplicações para a época, tem aplicações para o futuro e tem aplicações para o passado também. E o texto do 14, do Isaías 14, ele vai trazer justamente isso. A gente vai trabalha a questão de um assunto bastante controverso, que está lá no capítulo 12, sobre a estrela da alva. Daqui a pouco a gente entra nele, e eu acho que vai dar alguma conversa aqui, algum debate aqui. Espero, em nome de Jesus. Né? Verso número 3. A gente vai fazer a leitura, e depois a gente parte para a aplicação, tá? E acontecerá que no dia em que o Senhor vier e dar-te descanso do teu sofrimento, do teu pavor, da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia e dirás, como cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Irmãos, eu queria parar um pouquinho aqui, porque o texto é bem interessante. E acontecerá no dia que o Senhor te der descanso. E acontecerá no dia que terminar o sofrimento. E acontecerá no dia que findarem as lutas. Vocês vão entoar um cântico, um louvor. Vai sair um brado da sua boca e vocês vão começar a exaltar ao Senhor e a cantar ao Senhor. É muito legal isso aqui, e eu já aproveito para utilizar em todas as nossas situações de lutas da vida, de problemas da vida, que quando a luta passa, você tem alegria e tem vontade de cantar. O Salmo de número 126 diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Colocou um cântico em nossa boca, nós temos um motivo para cantar. No dia que terminar nossa luta aqui na terra, nós vamos cantar ao Senhor. No dia em que terminar tudo, a trombeta tocar, tem um hino do Quarteto Alfa que eu gosto muito, que eles cantam assim, eu vou sorrir no dia em que Jesus disser, acabou, acabou. Vai ter um dia em que a luta aqui vai terminar, as dores não vão existir mais, os problemas vão sumir e nós vamos poder cantar. Talvez o capítulo de número 14, ele vai contar justamente uma história assim, olha, talvez vocês estão vivendo um tempo de luta, mas eu quero dizer para vocês, o profeta Isaías profetizando, diz assim, vai chegar um dia em que a luta vai acabar e que Deus vai dar descanso ao redor e vocês vão ter tanta paz que vocês vão encher a boca e vão poder exaltar e cantar ao Senhor. Olha que legal. Porque justamente eles fazem isso nos salmos dos degraus, no cântico dos degraus. Eles estão retornando do cativeiro. E ao retornar do cativeiro, os salmistas vão pelo caminho, talvez Esdras, talvez os salmistas da época, os escribas da época, vão escrevendo e salmodiando.
desde o Salmo de número 121 até o Salmo de número 130, eles vão salmodiando ao Senhor. Então eles vão cantando, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Diz que era o cântico dos degraus, né? Que eles vão cantando e salmodiando ao Senhor. E aí o Salmo 123, ele vai dizer assim, a ti que está nos céus elevo os meus olhos. O 125... Não, o 124, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, 125, assim como os montes ao redor de Sião, como é que é? Aqueles que confiam no Senhor, eu vou ter que abrir a Bíblia, mas a gente gosta, né, e vai citando de cabeça, mas não vai ter jeito, né? A Bíblia está na minha frente, é só preguiça mesmo, misericórdia. Salmo, Cântico dos Degraus, começa no 120. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 123. Para ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. 124. Se não for ao Senhor, ora diga Israel. 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. 126. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica a sentinela. 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. 129, muitas vezes me angustiaram desde a minha antiguidade, mas a gente está aqui para cantar ao Senhor. 130, 131, 132, 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, é como o orvalho do Hermon. 134, o último, eis aqui, bendizei ao Senhor, todos os servos do Senhor que assisti na casa do Senhor todos os dias. É esse o nível de cântico que o povo cantou ao final da prova. E eu queria louvar o Senhor Jesus, porque haverá um dia, meus queridos irmãos, independente do que passamos neste lugar, independente das lágrimas que choramos, independente das provas que sofremos, haverá um dia que a igreja vai cantar um hino de vitória. Nós vamos chegar na Nova Jerusalém e João vai profetizar que nós vamos cantar o Cântico dos Redimidos. Irmãos, com a igreja reunida, todos chegando lá. Aí nós vamos chegar, irmãos, vestidos brancos, palmas nas mãos, coroa na cabeça, adorando ao Senhor, porque acabou a prova, acabou a dor, acabou o sofrimento. Nós vamos chegar lá. Glória seja dada ao nome de Jesus. Seguindo. Pastor Paulo, só para complementar, a palavra que é usada aí, quando ele fala no versículo 4, você zombará sendo rei da Babilônia, a palavra zombar, né, na nossa língua portuguesa, não traduz aquilo que, de fato, Isaías estava querendo dizer aqui. No hebraico, essa palavra significa alegria, a alegria da maldição removida. Então, é tudo isso que você acabou de falar. Porque é o prazer e a alegria de louvar a Deus sem a presença do pecado, né? É um regozijo que a gente não encontra uma palavra na nossa língua portuguesa para expressar isso, essa alegria. Então, a Babilônia, ela representa o mundo. A Babilônia representa o pecado, a Babilônia representa o sistema mundial. A Babilônia representa o lugar onde nós estamos, e nós sabemos que nós somos peregrinos, aqui não é o nosso lugar. Nós estamos de passagem por este lugar. E aqui o Isaías está profetizando, vocês vão sair de lá, porque isso aqui vai ser aniquilado. E a mensagem da Bíblia, irmãos, é toda ela assim. A mensagem da Bíblia é sobre exatamente isso. Deus preparou-nos um lugar. Deus preparou-nos uma casa.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou-los preparar lugar. Mas Deus nos preparou um lugar. E este lugar é lugar de esperança, de regozijo, de anelo na presença do Senhor. Maravilhoso. É bom poder falar do céu num texto do Antigo Testamento. Bom poder falar da promessa num texto do Antigo Testamento. Bom falar da esperança, porque a gente sofre mesmo. E aqui nós temos um povo que sofreu demais, mas eles são o povo da promessa. Deus havia feito um pacto, uma aliança, através de Abraão, através de Isaac e Jacó, e essa aliança é inquebrável. Ainda que esse povo houvesse sido desobediente, terrível, difícil, Deus tratou eles com severidade e justiça. E eles passaram, meus queridos irmãos, apertos nas gerações. Mas agora Deus está dizendo assim, vocês vão voltar para o lugar da promessa, porque eu tenho uma aliança, e a minha aliança é inquebrável. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós fomos, meus queridos irmãos, chamados por Cristo, numa aliança, uma aliança que ele fez conosco na cruz do Calvário, a aliança do sangue do Cordeiro. Ela é inquebrável. Nós fomos chamados pela graça de Deus. E você, passando por o que você estiver passando, vivendo o que você estiver vivendo, Jesus te ama, ele tem um projeto de salvação perfeito, maravilhoso e eterno na sua vida, e nós vamos chegar no céu em nome de Jesus, tá bom? Você, eu e esses 23 aqui que estão comigo na aula, e mais os seus cônjuges, afilhados e tudo estão chegando aí, vão chegar no céu em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 3, nós vamos continuar, eles vão entoar um cântico. E eles vão entoar um cântico, meus queridos irmãos, esse cântico diz respeito não só àquele momento, mas eles vão entoar um cântico sobre o rei da Babilônia e sobre toda a situação. Se Babilônia representa o mundo, o rei da Babilônia representa o inimigo. Ele é a pré-figuração do diabo. Vamos ler, eu vou ter que ler até o 11 aqui, para a gente poder dar celeridade à aula. Vamos lá. Eu termino essa aula em nome de Jesus às 9h20. Amém. Eu não consigo. Eu termino. E acontecerá no dia em que o Senhor vier, dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da tua servidão, com que te fizeste servir, então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia e dirás, como já cessou o opressor, como cessou a cidade dourada. Olha, lembra do apóstolo Paulo? Quem consegue lembrar do apóstolo Paulo? Capítulo de número 15 de 1 Coríntios? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte? Como é que é? Peraí, vamos ler. De cabeça, nada. Que isso, galera. 1 Coríntios 15? 1 Coríntios 15, capítulo 15:55. Isso. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? É isso aí. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Eles estão gritando assim, olha lá, o verso de número 4, olha a semelhança. Como cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada, já quebrou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feriu os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, e rompem cantando toda a terra. Até as falas se alegram sobre ti, até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar os teus tronos e todos os reis das nações. Eu paro aqui um pouquinho, porque o assunto aqui é bem interessante.
Vamos lá. Quando a gente fala da Babilônia, irmãos, o Daniel, ele vai ter uma visão sobre o rei da Babilônia, que ele é o leão. Um leão de asas, o animal mais forte do reino. O próprio Nabucodonosor vai ter uma visão acerca de si, que é uma estátua de ouro, a cabeça de ouro, né? Depois feito de prata e bronze, e depois ferro, depois vai mudando os materiais. Mas a excelência do reino é muito grande. É muito grande. É alguma coisa exuberante. É o reino mais glorioso que passou pela terra. Não, desculpa. O mais glorioso é o reino de Jesus. Mas assim, em glória humana, em poderio humano, apesar de ter sido menor que o romano, menor que o grego, menor que o medo-persa, ele era suntuoso nas suas construções, na sua beleza, na quantidade de ouro, na quantidade de domínio. Aonde eles chegavam, eles assustavam, eles eram tremendos, eram demais. Até o próprio rei Nabucodonosor, que é um homem que ele foi tremendo no seu reino, um dia, passeando, ele ficava assustado e se gloriava com aquilo que ele tinha construído. Ele falou assim, meu Deus do céu, olha só essa cidade que eu construí. Olha esses jardins, olha que coisa mais linda. Ele ficava estupefato pela beleza. E um dia o seu coração se encheu tanto, 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 que Deus o abateu. Está no livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, depois você lê lá. É uma história muito bonita e muito interessante da palavra de Deus. O Flávio Josefo depois lê assim e fala assim, rapaz, eu nem acredito que isso aconteceu, mas está lá na Bíblia. Mas era algo que deixava o homem soberbo, feliz, contente, porque a cidade de Babilônia, irmãos, não era uma pequena cidade, era uma grande cidade. Suas muralhas passavam carruagens em cima das muralhas, tinha biblioteca, tinha jardim suspenso, tinha beleza, tinha pavão, tinha tudo que você imaginasse e um pouco mais. Claro que na tecnologia daquela época, mas era uma cidade suntuosa como nunca houvera na história da humanidade, nem nos tempos do rei Salomão. Havia uma cidade tão gloriosa como Babilônia, e agora ela está caindo. E o cântico aqui, meus queridos irmãos, é um cântico não só do povo de Israel, mas é um cântico de toda a terra, versículo de número 6, eu acho, ou é 5, todos os povos estão dizendo, olha que coisa boa que aconteceu, porque este que era sobre nós nos oprimia. Irmãos, a semelhança da Bíblia é com o pecado, é com a ação demoníaca, a ação do diabo. Haverá um tempo, irmãos, que o pecado não vai mais dominar sobre os homens, e todos os homens louvarão. Já descansa e já está sossegado a toda a terra, e rompem cantando até as faias, até a criação, até os seres inanimados estão descansando, porque já não há domínio do mal. É profético. Haverá um tempo, isso vai acontecer. Agora, versículo 9, nós chegamos num tema complicadinho aqui. Um dos primeiros temas complicados do capítulo. O inferno desde a profundidade se turbou por ti, para te sair ao encontro da tua vinda, e despertou por ti os mortos, e todos os chefes da terra, e já te fez levantar dos seus tronos, e todos os reis das nações. Esses todos responderão e te dirão, tu também? Adoeceste como nós, e foste semelhante a nós? Já foi derrubada na tua sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Espera aí, vamos devagar. A questão aqui muito interessante é que a vida continua depois da morte. Ele é reconhecido no inferno. Ele está indo para o inferno, tá?
É uma citação do inferno, uma das raras citações do inferno no Antigo Testamento. Ele está indo para o Sheol, para a sepultura, para o lugar de tormento, para o lugar de tal, mas ele é reconhecido quando ele vai chegando lá. Ou seja, meus queridos irmãos, a vida continua. Nós estamos aqui neste corpo, o nosso corpo tem alma e espírito. O que é que se diz do corpo? O corpo volta à terra, porque do pó viemos e ao pó tornaremos. A alma, contudo, ela segue um destino, céu ou inferno. Ela não tem nenhuma outra direção. Ela não tem purgatório para ir, ela não tem encarnação, ela não vai voltar para cá. Ela só vai ou para o céu ou vai para o inferno. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está destinado ao homem morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Ponto, acabou. Ele continua, e quando ele chega no inferno, ele é reconhecido. Eu vou virar a página e dobrar a mão. Quando eu chegar no céu, eu vou reconhecer. Eu vou reconhecer os meus irmãos que estão lá. Eu vou reconhecer os apóstolos, eu vou reconhecer os santos, eu vou reconhecer Lutero, eu vou reconhecer os irmãos, eu vou reconhecer Abraão, eu vou reconhecer Paulo, eu vou reconhecer Gunnar Wingre, eu vou reconhecer Daniel Berg, eu vou reconhecer meu pai, meus irmãos, meus tios, meus avós que estão lá e que dormiram no Senhor, as irmãs do círculo de oração que oraram por mim, profetizaram por mim, que já morreram também, mas que estão lá no céu, e eu vou reconhecer, encontrar com elas e vou cantar com eles no grande coral diante de Jesus. Maravilhoso isso, porque isso me traz esperança, isso me traz consolação, isso me traz a certeza de que as coisas não vão terminar daqui. Muitas vezes nós somos levados ao cemitério, somos levados à sepultura, levando nosso ente querido, e tristes, a gente fica pensando assim, acabou a história. A história não acabou, ali é uma vírgula. A história vai continuar, nós vamos chegar lá e nós vamos reconhecer, nós vamos entrar no céu e encontrar com a mamãe, com o papai, encontrar com os irmãos e vamos louvar o Senhor, porque o Senhor é bom e nos alegra em Cristo Jesus. Dá um glória a Deus aí, se você está aqui. Glória a Deus. Amém. A gente precisa ter essa consciência, porque muitas vezes nós ficamos muito tristes e algumas vezes nós ouvimos perguntas assim, mas será que nos reconheceremos no céu? Sim. Será que nós vamos nos reconhecer? E a maior preocupação das pessoas parece que é essa, vamos ser tudo anjo, que vamos sofrer uma lobotomia e não vamos lembrar mais de nada. Não, no céu serão recuperadas, inclusive a nossa capacidade mental plena. Então você vai lembrar de coisas que você nem lembra mais, de palavras que você nem lembra mais, mas vai chegar no céu pleno para adorar aquele que vive para sempre, tá bom? Então, alegre-se em Cristo Jesus. Por isso que o conceito é de restauração. Não é aniquilação, não é modificação, não é reencarnação, não é nada disso. É restauração. Todas as coisas criadas serão restauradas e os nossos corpos serão glorificados, mas somos nós mesmos, não é outra pessoa. Né, como fala assim, né, a gente dorme Valéria e acorda a rainha da Inglaterra. De maneira nenhuma. Vai receber um novo nome, outra história, né? Então, pode ser outra coisa. Não tem nada disso, não. E tem uma coisa, né? Assim como o céu é redenção, galardão e bênção para aqueles que chegam lá, o inferno é início de juízo e já sentença daqueles que estão perdidos. No caso aqui, meus queridos irmãos, ele está chegando no inferno. Ó, quem está chegando aqui, a profecia do Isaías é sobre o rei da Babilônia, provavelmente Beltesazar, o filho de Nabucodonosor, que bebe com os vasos do rei, tá? Quem está chegando aqui é esse camarada aqui, soberbo, arrogante e pretensioso. E quando ele vai chegando aqui, a profecia sobre ele é o seguinte: ué, você também chegou? Ué, mas você também? Os bichos estão te cobrindo. Os vermes estão cobrindo o seu corpo e você está chegando aqui nessa situação?
já desfigurado, já sem força, já sem vida, já sem esperança, mas chegando também no inferno, e os reinos se levantam, porque eles foram também, alguns mortos por ele, e chega lá, no mesmo lugar, na mesma posição. E aí, a gente entra num tema novo aqui, vamos lá. Como caíste do céu, ó estrela da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Irmãos, nós estamos falando do principal rei da época. Imagina o Adolf Hitler. Imagina, vamos lá, o Napoleão Bonaparte, o Carlos Magno, os imperadores do nosso tempo, ou os homens que foram muito poderosos. Imagina, meus irmãos, homens muito elevados. É que é difícil pensar aqui. Nero. Mas, Nero, Domiciano. Chegando mesmo. Estes homens estiveram em lugares. Eu vou dar um nome da nossa época. Elon Musk, Jeff Bezos, homens que são, sim, parece sumidades, de tão ricos, de tanto dinheiro, de tanto poder que essas pessoas têm, Bill Gates, esses camaradas, assim, parece que não, mas eles vão morrer também, eles vão para o mesmo lugar. Se eles vão se converter, eles vão para o mesmo lugar, eles vão chegar lá e falar assim, ué, mas você está aqui? E eu achei que tinha uma divisão diferente para milionário, para bilionário, para a gente que estava na capa da Forbes. Eu achei que você não podia vir aqui, não? Irmãos, gente rica é muito besta, mas quando eles morrerem no mesmo lugar, ninguém vai escapar. Por milhões que tenham na conta, por patrimônio que tenha, nada daqui vai se levar. Só vai se levar as obras. As obras vão acompanhar. E, irmãos, quem tem muito vai ter que dar conta de muito, irmãos. Quem recebeu demais vai ter que dar conta de mais. Mas eu vou continuar aqui, eu vou falar do Lúcifer. Calma aí, tá? Fica tranquilo. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei entre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quando o texto está dizendo, irmãos, e o texto vai falar justamente sobre o rei da Babilônia, tá? O que acontece? Os reinos da Babilônia usavam um símbolo para selecioná-los, para dignificá-los. Eles se comparavam a Vênus, a estrela mais brilhante do céu. Eles se comparavam a uma estrela, um astro de luz. Assim como os faraós se diziam como o sol, né? O rei sol. São bastante balela aí. Os reis da Babilônia, eles se representavam assim. Eles diziam que eram a luz que brilha, que por causa dele as coisas estavam acontecendo. Essa soberba, essa arrogância que toma o coração dos homens e que diz que eles são melhores que os outros, Deus vê do alto, irmãos, e Deus abate. 1 Pedro, capítulo 5, 7 e 8, o Senhor diz que ele resiste ao soberbo. Ele resiste. Ele não gosta de gente soberba, ele não gosta de gente arrogante. A gente precisa ter, meus queridos irmãos, um sentimento. Paulo vai dizer, André, que legal que você está fazendo. Tá Valentina aí. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, que a gente deve ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não sendo em forma de Deus, se humilhou até a morte cruz, e não teve usurpação de ser igual a Deus. Ele não quis ser. A palavra usurpação é aquela pessoa que quer tomar o lugar de Deus, que quer ser tão grande, tão tremendo quanto Deus. Esse espírito do homem, que habita no homem desde aquele camarada lá de Babel, como é que era o nome dele mesmo?
Nimrod. Nimrod. Isso, construiu uma cidade, foi um homem de fama, poderoso, e construiu uma cidade e diz assim, vamos construir uma cidade para que Deus não nos alcance aqui. Se vir água, nós não vamos mais morrer, porque nós vamos alcançar o céu agora. E Deus diz assim, não vai alcançar o céu, você vai descer. E aí vem a confusão das línguas, e o Nimrod morre no esquecimento. Ele e a mulher dele, a Semira, que deu origem nesse negócio aqui tudo. Mas vamos lá. E toda vez que o homem se soberbece, Deus, irmãos, abate o homem. E a gente está vendo aqui um homem sendo abatido e sendo colocado no seu lugar e dizendo assim, você vai entrar no inferno por causa desse seu coração. Existem alguns homens na Bíblia que têm esse sentimento a quem Deus abate. O Nimrod é o primeiro, depois aparecem outras pessoas, o Sisaque e outros reis lá dos juízes que aparecem e tal, mas existe um especial que é também contemporâneo de Isaías, que é o Senaqueribe. O Senaqueribe, irmãos, tem um capítulo especial na Bíblia só para ele. E Deus diz assim, eu conheço o teu coração, eu sei o que você pensa, e eu vou te abater. Eu vou derrubar você do seu leito. E aí, irmãos, Deus fala assim para ele, eu vou colocar um anzol na tua boca, eu vou fazer você voltar pelo seu lugar, para que você me conheça, porque eu sei quem é você. E Deus conhece, irmãos, o nosso coração. É lógico que a gente está falando aqui do terrível, do rei terrível, de alguém com um coração terrível. O rei de Tiro, o Ezequiel vai profetizar sobre o rei de Tiro e da sua conotação, e o rei de Tiro tem a mesma ênfase aqui desse camarada aqui, parece até a mesma personagem, alguns vão dizer assim, é o diabo, parece mesmo, né? A palavra Lúcifer quer dizer luz da alva, então alguns dizem que esse é o nome do diabo. Não vou entrar nesse contexto aqui. Não vou entrar nessa brincadeira aqui, não. Mas, assim, o texto também é o do já e do não agora. Eu acho que isso aqui se aplica também a um período antes da criação e antes do cosmos. Mas você vai encontrar vários autores, vários comentaristas, você vai encontrar vários defensores dizendo aqui que isso aqui não tem nada a ver com o diabo. Sim. Contudo, meus queridos irmãos, a palavra de Deus é muito maior que a gente, né? E eu acho que isso aqui tem, sim, uma questão. Porque alguém lá no princípio, lá no início, teve esse sentimento, essa sensação. Qual é a causa da queda do inimigo? Você já parou para pensar? Da onde veio? Qual é a sua origem? E talvez esse texto do capítulo 14 de Isaías explique a origem do inimigo. Tem também o texto de 28 de Ezequiel, que é bem similar, é bem parecido. Eu vou ler aqui, 28, verso 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras aforgueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O profeta Ezequiel está falando do rei de Tiro, mas eu uso o texto aqui, combino com esse texto aqui de Isaías, e eu trato de uma questão muito antiga, muito mais antiga, porque sim, Satanás foi derrubado. 1 Pedro, capítulo de número 2, diz que ele foi lançado do céu. Apocalipse vai dizer que ele foi atirado à terra. Então, meus queridos irmãos, olha, o texto casa as palavras. Jesus fala, né, também, vi Satanás, né? Isso. O Evangelho tem uma passagem que ele fala. Tem uma passagem sobre isso. Então, a gente consegue linkar os textos e dizer assim, isso aqui está dizendo acerca do rei da Babilônia, mas também está dizendo acerca de Satanás e da origem e da entrada do pecado no mundo, tá bom? A entrada do pecado no cosmos, né?
porque aqui é muito mais, é na criação e em tudo que se prevaleceu. Judas vai dizer que uma terça parte dos anjos foi lançado com ele à terra. Então, e eu vou com eles, tá? Eu sei que tem muito teólogo por aí que não vai concordar, mas eu vou com os escritores bíblicos também. E vou usar aqui esse texto para falar um pouquinho. E esse sentimento, eu vou subir às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Para mim, casa tanto com Ezequiel 28, que eu acho que é muito sobre o inimigo. Esse sentimento, essa arrogância tão grande, é uma arrogância que vai estar no anticristo, vai estar no homem de pecado que Paulo profetiza, vai estar naquele que vai querer entrar no templo e ser adorado como Deus. Há um homem no futuro, há um homem talvez no presente, que ele vai unir todas as nações, e ele será, meus queridos, um homem muito inteligente. A Bíblia o chama de o cavaleiro branco que saiu com vestes para vencer. E ele vai fazer coisas tremendas e vai ser tão arrogante quanto esses aqui. Mas a Bíblia diz também que o fim dele está profetizado e reservado para o dia do Armagedon. Jesus vai chegar lá no Vale do Megido e vai encontrar com ele. E ele vai morrer nesse dia. Então, há já, talvez aí no mundo, alguém preparado para esse fim. Nós estamos, meus irmãos, à beira do apocalipse, à beira do arrebatamento. Há uma agenda no mundo chamada ESG, na ONU, preparando o mundo para algo diabólico e vai unir as nações, e vai unir as moedas, e vai unir a economia. Como? Está tendo guerra. Daqui a pouco acaba tudo isso. Há uma agenda no mundo. A igreja vai ser perseguida. Ser cristãos vai ser proibido. E daqui a pouquinho nós vamos subir. Eu não sei se passando pela tribulação ou não. Eu vou deixar isso para depois para os presbiterianos discutir. Mas, por hora, eu sei que Jesus está voltando. E a gente vai subir. Tá bom? Então, hoje é um dia bom para a gente tomar linha e, se pudesse, consertar. Que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tá bom? Se tiver alguma coisa que te impeça da salvação, você cita aí que tá sujinho, está te impedindo de entrar no céu, vamos orar agora e Jesus vai perdoar pecado e tá tudo certo, tá bom? Tem um advogado, é o tempo da graça, é o tempo da redenção e não tem dificuldade agora para ele. Tá tudo fácil com Jesus. Tá vendo como eu fiquei meio perdido? Vamos lá, que eu só tenho 20 minutos. O pastor, o versículo que eu falei de Lucas, de Jesus, Lucas 10, versículo 18, que Jesus fala para os discípulos, né? Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Então, ele só corrobora, né, os versículos lidos até agora. O próprio Jesus testifica que isso é uma verdade, que Satanás foi expulso do céu e que ele desceu. Ele foi nele, ele desceu como relâmpago. Ó. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. É isso aí. Ó, a continuação do texto é a mesma, é o mesmo contexto, é na mesma linha aí do que a Valéria leu sobre o que Jesus disse sobre Satanás. Os que te virem, te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava as cidades? Não abria a casa de seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um a sua morada. Porém, tu és lançado da sua sepultura, como um renovo abominável, como vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil das pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada.
preparai a matança para os filhos por causa da maldade dos pais, para que não se levantem, nem possuam a terra e encham a face do mundo, as cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei de Babilônia o nome e os sobreviventes, e o filho e o neto, diz o Senhor. Misericórdia, né, irmãos? É o juízo de Deus descendo sobre a Babilônia, e Deus dizendo assim, até a descendência do rei. Todos eles, vão morrer todos. E sobre Babilônia, Deus dizendo, e eu vou fazer dela uma possessão de ouriços, lagoa de águas, varrê-lo-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor. Passou a ser um lugar onde as corujas estavam, ruínas, nunca mais se levantou. O Saddam Hussein tentou reconstruir, não pôde, e nunca vai se levantar, porque Babilônia foi destruída e recebeu o juízo divino. Irmãos, coisinha linda do céu aqui para nós. Deixa eu ver aqui, tem um texto aqui que eu acho que a gente precisa partilhar. A partir do verso 24, o profeta muda o foco, e ele vai falar da Síria. Então, até do 14, do 1 até o 23, ele trata da questão da bondade de Deus para com Jacó, da misericórdia de Deus para com Jacó, e do belo versículo que nós achamos, verso 3, do rei de Babilônia e da situação de Babilônia e tudo que vai acontecer com essa cidade, com esse povo, e a similaridade com Satanás, que tem o rei de Babilônia, tá? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente falou bastante coisa controversa, hein? Aproveita. Não quer falar? Tá bom, então. Então eu vou continuar. Aí ele muda o texto para a Síria. Eu vou continuar a leitura, que estou fazendo versículo por versículo, e nós vamos avançar, tá? Verso 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá. Como determinou, assim se efetuará. Pronto. Tema do capítulo, o tema do livro é esse. É a soberania de Deus. Aquilo que eu planejei vai acontecer. Aquilo que eu disse vai suceder. Como eu pensei, isso vai acontecer e acabou. Esses dias eu fui num culto de círculo de oração e uma profeta estava lá cheia de Deus e ela começou e falou assim, se Deus falou, meu filho, pode deitar e babar, porque Deus falou, vai acontecer, acabou. Você não precisa fazer mais nada, Deus vai fazer. E assim é a palavra do Senhor. Aquilo que Deus falou vai acontecer. Deus é soberano. No livro do profeta Isaías, ele está sentado no trono no capítulo de número 6, e ele está, meus irmãos, legislando, governando e trabalhando. E no capítulo 64, desde a antiguidade não se viu um Deus além de ti que trabalhe para o bem daqueles que nele esperam. E no 46, e versículo 9 e 10, esse aqui é o John Piper que estava pregando agora há pouco, então eu não lembro. Espera aí. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim. Eu determinei e vai acontecer. Eu anuncio o fim, desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram, não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Há uma agenda para o mundo. Há uma agenda para os reinos. Há uma agenda para a história. Há uma agenda para o futuro. Há algo que Deus pensou acerca da eternidade e vai acontecer.
Então aquilo que tem lá na Bíblia, Gog e Magog, grande tribulação, Vale do Megido, vai acontecer. O novo templo em Jerusalém, vai acontecer. Mas eu vou ficar rico? Não sei, está na Bíblia que você vai ficar rico? Não está na Bíblia, então acho que não. Talvez você fique, mas não sei. Porque assim, a nossa vida não vai interferir no plano divino, no plano eterno. Agora, se for algo que nos afaste de Deus, que nos tire da mão dele, aí, filho, não vai acontecer. Deus não vai deixar. Não é que eu sou determinista, que está tudo predestinado. Você é amado por Deus. A Bíblia, o Hernandes Dias Lopes estava pregando agora há pouco no YouTube, numa igreja aqui perto da minha casa, e ele estava dizendo o seguinte, que você é amado de Deus antes da fundação do mundo. Foi da vontade dele que você nascesse no Brasil, na família que você está, e chegasse na igreja que você está. Porque Deus tinha um plano e um projeto e um propósito em te salvar, porque Ele te ama. Doido assim, Ele te ama demais. Isso é muito, muito, muito pouco. Porque assim, se Deus tem um plano que é soberano, que é maior do que eu, é maior do que as minhas escolhas e alternativas, e é um plano soberano para a história do mundo, Ele também tem um plano menor acerca da minha vida, acerca da sua vida, acerca da nossa vida em igreja, acerca da IEL. Deus tem um plano com a IEL. E por isso nós, irmãos, temos que ser fiéis a Ele. Aí você fraqueja. Aí as coisas não saem como você quer. Pisa na bola. Mas Deus tem um plano e Ele te ama. E nós estamos de pé, pela graça de Deus. Chegamos aqui hoje, última segunda-feira do mês de junho, para dar graças a Deus e falar assim, Deus nos ama, tem um plano e um projeto, e assim como Ele determinou, vai acontecer. E nós precisamos ser firmes, ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Amém. Quebrantarei a Síria da minha terra, e as minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Deixa eu te falar sobre a mão do Senhor estendida. Quando a mão do Senhor está estendida, irmãos, ninguém vai fazer voltar atrás. A mão do Senhor é poderosa. Capítulo 59 do livro do profeta Isaías diz que a minha mão está estendida para salvar. Enquanto a mão dele está estendida para salvar, ele está salvando. O pregador nem é tão bom, mas Jesus salva, porque a mão dele está estendida. Quando o profeta Elias, ele está orando no monte, e por 7 vezes ele se ajoelha, e ele diz ao seu moço, sobe ao monte, e volta lá para ver a nuvem. E ele vai a primeira vez, vai a segunda, vai a terceira, e quando ele vê a 7ª vez, ele diz assim, eu estou vendo uma nuvem do tamanho de uma mão. Ele falou, é da mão? Eu conheço essa mão, é a mão dele. E se a mão dele está estendida, vai acontecer alguma coisa. A mão dele está estendida sobre a nossa vida. A sua mão poderosa não está estendida sobre os nossos corações, está estendida sobre a igreja. E por causa da sua mão poderosa, nós estamos de pé. A sua mão nos sustentou. Eu gosto demais das revelações do profeta Ezequiel. Já estudei aqui, já fiz uma escola bíblica sobre ele. Na pandemia, acho que eu falei 1 ano de Ezequiel. E o Ezequiel tem um momento que ele fala assim, eu vi uma mão que me pegou pelo cabelo e me levantou de pé. E assim, essa mão está sobre a igreja, essa mão está estendida sobre nós. Glória seja dada ao nome santo do Senhor, pela mão do Senhor, mão poderosa do Senhor. Vou continuar. Vamos lá. E agora a gente termina aqui, né?
27, porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem validará? A sua mão está estendida. Quem poderá fazer voltar atrás? De novo. Quem determinou? Foi Deus. Quem vai invalidar? Tem Supremo? O Supremo aqui é Ele. Tem alguma instância superior? Tem alguém que pode invalidar ou fazer voltar atrás? Se Ele é a maior autoridade do universo, se Ele determinou que pedra é pedra, pão é pão, acabou. Está determinado. Se ele determinou que o mar vai abrir, o mar vai abrir. Se ele determinou que o mar vai fechar, o mar vai fechar. Se ele determinou que a porta vai abrir, a porta vai abrir. Se ele determinou que a porta vai fechar, a porta está fechada e acabou. Se ele determinou que vai curar, não importa o que o médico disse, vai curar e acabou. Porque está determinado e ninguém pode invalidar. Ele é o juiz de toda a terra e não tem uma Suprema Corte acima dele. Não tem uma decisão, porque quando ele decide, está decidido. E a sua mão está estendida. E quem vai fazer voltar atrás? Olha que versículo, irmãos. Eu amo esse versículo. Está marcadinho na minha Bíblia aqui, ó, 27. Gosto demais disso aqui. Então, assim nós terminamos a aula. Deus abençoe os irmãos. Em agosto nós voltamos para continuar falando dos filisteus. É isso, Valério? Isso. Aí aqui já é outro contexto. Então, mas assim, a gente termina a aula sobre bastante coisa aqui. Eu acho que, para mim, a chave do versículo, a chave do capítulo é o 24, tá? O Senhor dos Exércitos. Como pensei, assim sucederá, como determinei, se efetuará. Acabou. Deus determinou, acabou. Está terminado, está determinado. A partir do verso 28, ele vai falar dos filisteus que se alegram. Mas aí eu vou deixar vocês com vontade de estudarem e a gente trata desse assunto e ele vai... É um outro período também, é depois da morte do rei Acais. Então, eu deixo aqui para a Valéria continuar em agosto. É isso, Vá? Você vai dar aula semana que vem? Então, tá. Isso. Julho nós estamos de férias. Retornamos no dia 7 de agosto. Dia 7 de agosto, aonde paramos aqui em Isaías 14, 28, para falarmos do texto das profecias contra os filisteus. Mas eu queria, meus queridos irmãos, que você pudesse abrir um pouquinho aí sua câmera. A gente tem uns minutinhos aqui, a gente terminou a aula bastante rápido. Eu fui avisado hoje, pela manhã, que daria esta aula. Olha, foi estratégia, viu, gente? Porque como as minhas aulas sempre terminam depois do horário, aí nunca termina o conteúdo, aí foi estratégico hoje. Não, hoje é o pastor Paulo, porque ele termina no horário, você viu? Não, tudo bonitinho, conseguiu dar todo o conteúdo. Então, mas é assim, pouco tempo para meditar, sem slide. Desculpa, irmãos, olha, assim, é bagunça, né? Mas, assim, em uma aula com um nível muito menor de escola, de história, de contexto e de Bíblia. Mas a gente está aqui para conversar com vocês. Tem muito assunto interessante aqui. Você já pensou sobre essa questão que a sua vida vai continuar? Já pensou nisso? Você já pensou que você vai chegar no céu e vai encontrar com seus parentes queridos? Ei, Ana Júlia. Hein? Vamos encontrar a avó, hein, mãe? É isso aí. Vamos encontrar a irmã Helena lá. Vamos encontrar, meus queridos irmãos, os nossos amados amigos. A eternidade não é vai ser um momento muito bom. E não vai ser momento de tristeza, nem de angústia. Não vai ter aquela sensação dos que não chegaram, mas vai ter o gozo dos que chegaram, dos que adentraram ao céu. Então, isso tudo é para nos trazer consolação. Olha, Deus tem um plano comigo, é um plano durante toda a minha vida aqui nessa terra.
E eu já passei da metade. E quando essa vida terminar, eu vou para o céu, vou para a eternidade. E no céu, nós vamos nos encontrar. Então eu preciso, como igreja, até na mensagem que nós pregamos, viver o evangelho integral, o evangelho pleno. Porque a mensagem é eterna. Então, eu e você, vamos para o céu. Dá glória. Então, vamos para o céu. E para nós irmos para o céu, nós precisamos servir ao Senhor, coração abertinho, perdoando uns aos outros, aceitando-nos uns aos outros, falando de Jesus todo dia, não é julgando, não é cheio de mágoa nem rancor, mas nos alegrando em Cristo, porque a boa nova do Evangelho me faz viver uma vida nova e transformar as minhas relações por aquilo que eu vivo em Cristo Jesus. É muito mais de tudo que tem nesse mundo. Alguém vai dizer que é como um tesouro de grande valor. Vai dizer que é um tesouro de grande valor, que alguém que achou, vendeu tudo que tinha e se agarrou com aquilo. Assim, achei algo de muito valor. De forma que as outras coisas já não me interessam mais. Nós vamos pro céu. Glória a Deus. É isso aí. Deus determinou. Tem um lugar para você lá. Tem um lugar para mim lá. E nós vamos fazer de tudo. Todo dia. Com toda a nossa vontade. Para chegar nesse céu. Para entrarmos no céu. E tentar levar o máximo de amigos possível. O máximo de conhecidos possível. E tentar levar o máximo de gente possível. E eles vão chegar lá também. Nós vamos ficar muito felizes. Amém? O que te chamou a atenção nesse texto? Alguns estão mais preocupados com Lúcifer. Ou com a estrela da manhã. Irmão, irmãos, desculpa. É secundário esse assunto. Mas pode ser que alguém tenha uma dúvida. Alguém quer perguntar? Pode perguntar. Estamos aí. Só um acréscimo, pastor Paulo, que a gente escuta muito isso, né? Principalmente na filosofia grega, sobre a dualidade. E tem muita gente que acredita que o diabo e Deus estão numa luta constante de briga de poder e que os dois têm o mesmo tamanho e o mesmo poder. Isso é uma filosofia grega errada, totalmente equivocada, porque em todos os textos que nós lemos, né, e muito bem enfatizado hoje pelo pastor Paulo, Deus é soberano, totalmente soberano, justo e bom. Então, até o diabo, Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então, não é que Deus está numa guerra entre o bem e o mal e que há um duelo, de maneira nenhuma. Deus é soberano sobre todas as coisas. Algumas seitas, né? Também ensinam isso, né? Que o diabo divide o mundo espiritual. Isso vem um pouco da cultura oriental, dessa divisão de poder. Não tem divisão de poder nenhuma, gente. Não tem divisão de poder nenhuma. O diabo só existe por uma permissão de Deus e por um propósito de Deus. Deus permite que ele exista no mundo até um tempo determinado. E um dia vai cessar. E acabou. Já está determinado. Aliás, Josué, ele pisa na cabeça dos capitães quando ele ganha, e ele chama o povo e fala assim, pisa aqui na cabeça deles, para mostrar o reino. E aí o apóstolo Paulo, usando a figura do Josué, ele vai dizer assim, o diabo, não vamos pisar a cabeça do diabo. E a gente, irmãos, em breve, ele já está derrotado.
Então, ele não tem poder na tua vida, não tem poder na tua família, não tem poder em nada. Feitiçaria não pega cristão, porque nós estamos, irmãos, na mão do poderoso, daquele que determina todas as coisas. A sua vida pertence a ele, em todas as áreas. Tá cortando. Nenhuma força do inferno tem poder sobre a sua vida. Seja totalmente O dominado que a por gente Jesus. aprende na Bíblia são... Desculpa, pastor Paulo. O que a Bíblia nos ensina são princípios. Né? A nossa vida é governada por princípios, tem a soberania de Deus. O Senhor, a natureza é regida por leis. Existem mandatos. Então, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor deu o governo do mundo para o homem, e o homem pegou esse governo e quis compartilhar com o inimigo. Então, mas é a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, aquilo que nos separa de Deus hoje é o pecado, que entrou no mundo por conta de Satanás, né? Por conta de tudo aquilo que nós já falamos hoje. E o pecado nada mais é do que uma rebelião contra Deus. Pecado é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Quando a palavra autonomia, ela vem de duas raízes gregas, né? Autos e nomos. Autos, eu. Nomos, lei. A partir do momento em que o homem decide ter uma vida independente de Deus e contrária à lei de Deus, ele é responsável moralmente por todas essas decisões. Porque o Senhor nos fez assim. O Senhor nos deu o poder da escolha. E aí a Bíblia é clara em relação a isso. Sempre é dois caminhos, o bem e o mal. É a gente que escolhe. Né? Mas o Senhor governa todas essas coisas, porque no final os seus propósitos serão cumpridos. É isso aí. Irmãos, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui na aula até agora, né? Louvar a Deus pela vida de vocês. Alguns tiveram que sair, imagino, por outros compromissos, mas nós tivemos um pico aqui de 24, 25 pessoas no total, logados, e para nós a nossa vaidade é legal, nós ficamos bem felizes, né? Mas que nós possamos ouvir a voz do Senhor, que você tenha aproveitado tanto quanto eu aproveitei, para mim foi uma benção. Se você ficou com alguma dúvida, o meu WhatsApp está aí, você pode me chamar no WhatsApp no particular, a gente tenta responder, se eu não souber, eu compartilho com a Valéria e com o Samuel, e a gente responde também, em nome de Jesus, tá? Igual fica a Karina esses dias, hoje, né? Falei assim, é melhor eu não dar opinião sozinho, é melhor eu compartilhar minha opinião com alguém, fazer um negócio mais bonitinho. Mas queria agradecer a Deus por esse semestre, foi muito bom. Nós chegamos até aqui no capítulo 14 de Isaías, e eu tenho certeza que daqui a 2 anos estaremos no capítulo 66, em nome de Jesus. O Samuelzinho vai estar andando, já vai estar indo para a escola, e a gente vai estar chegando no final de Isaías. Tá bom, mas a bênção é grande que a gente já sabe o próximo livro vai ser Romanos, né? Mas até lá, né? Já está Adorei. o livro. Só Deus. Gente, obrigada, viu, pela paciência também, eu agradeço. E a gente aprende junto, né, pastor Paulo? É isso aí, isso aí. Você é excelente, Valéria. Quem agradece aqui somos nós, viu, pela sua dedicação. Obrigada. É um prazer servir, sempre. E a gente agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito. Pai, nós te louvamos pela tua rica e maravilhosa promessa. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque haveremos de cantar junto com os redimidos do Senhor no grande dia. Haveremos de adentrar, Senhor, as portas da mansão celestial e estaremos contigo, Pai. Concede-nos a tua graça e a tua bênção e firma os nossos passos e o nosso coração nas tuas promessas, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe, até amanhã no culto. O Bruno tirou a foto? Obrigada, pastor. Não tirou? Saiu um monte de gente, deixa em paz. Não, gente, tira a foto aí, cadê as câmeras abertas? Gente, deixa eu fazer um pedido.
Passa. A gente tem algumas irmãs aqui dentro da igreja que estão passando por problemas de saúde, né? Alguns pedidos de oração no grupo lá das mulheres, e eu gostaria que fosse retificado mais aqui, né? Que a gente possa orar mais, né? E atender esse pedido aí, por questão de saúde. Meu cunhado também ainda está internado na UTI. Você tem um AVC, e a gente possa estar orando pelos outros mesmo assim, essa questão de saúde mesmo, que está aí assolando muita gente, tá bom? Amém. Gratidão, Valéria, gratidão pelas palavras, a gente vem só aprendendo cada dia mais, né? Então, só tenho a agradecer. Amém. Vamos orar. Vamos Ótimo. colocar na mão do Senhor, Deus fará. Amém. Amém? Obrigada, gente. Paz. Paz.